Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 326 Teorias da Presciência, a Gênesis capítulo 16. Então Kardec continua da questão de número 13, essa é a questão de número 14. Que diz ele assim: pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, Então, pode ser certo o resultado final de um acontecimento, o qual Deus, a providência divina e a contabilidade divina concede a determinados seres que retornam e que se encontram aqui à Terra. Então, pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, por se achar este nos desígnios de Deus. Então, aqueles que têm conhecimento dos desígnios de Deus, eles passam por cima do orgulho, passam por cima da avareza, passam por cima do egoísmo, passam por cima do orgulho próprio que cada um possui. Ele passa por cima de muitos quesitos que, se nós pararmos para analisar, quesitos esses que, de certa forma, interferem muito no nosso processo evolutivo, não só aqui na Terra, como também por toda a eternidade, porque nós não alçamos voos, nós não caminhamos na direção da plenitude se carregamos na nossa bagagem algumas duplicatas. Não sei se você entende o que nós queremos dizer. Então, por exemplo, se você tem na tua bagagem uma duplicata de 1 centavo, porque você sentiu dificuldade em quitar aquela duplicata, dificuldades emocionais, psicológicas, traumas, enfim, existem milhões de quesitos. Você não consegue alçar voos aos planos mais elevados, pois conta-se uma história verídica que uma mãe, ela evoluiu tanto, mas ela evoluiu tanto, que chegou um certo momento, no plano maior, os benfeitores chegaram e disseram: olha, foi concedido por nosso Senhor Jesus Cristo que você reencarne em orbes mais elevados que a Terra. Então, de hoje em diante, você se prepara para você se reencarnar em outros orbes. Aí ela pegou, retrucou. Naquele exato momento, ela pegou e disse assim: mas não está havendo algum engano, algum equívoco aí, não? Os mentores sabiam
que tudo aquilo ali não passava-se de um teste àquela nossa irmã. Só que os mentores espirituais, eles não podiam dizer a ela o que na consciência dela se encontrava registrado. Porque a partir do momento que eles dissessem, eles estariam interferindo no livre-arbítrio dela, de forma que ela mesma teria que reconhecer que ela não estava preparada para reencarnar em mundos mais elevados. Mas o papel dos bons espíritos são esses em orientar a pessoa, pois eles a interrogaram da seguinte forma: mas minha irmã, o que lhe impede de você reencarnar em outros planetas mais elevados que a Terra? Você superou tudo. Ela falou assim: vocês podem achar que eu superei tudo, mas durante centenas de reencarnações, até chegar onde eu me encontro hoje, eu me preparei justamente para esse momento. Porque eu deixei há 40 reencarnações atrás, eu abandonei um filho. E esse filho se encontra perdido entre o mundo físico e as regiões umbralinas da Terra. Você consegue entender com todo respeito que esse assunto faz parte da presciência. Isso não é história minha, não. Isso é história que está contida na doutrina dos Espíritos. Então esse filho meu, benfeitores, ele se encontra perdido entre o mundo físico e o mundo espiritual. Uma hora ele reencarna, graças à misericórdia do Pai, e se perde no mundo das drogas, enfim, ele se perde. Desencarna, retorna às regiões umbralinas e ali algumas décadas ele ali permanece sofrendo e sendo açoitado. Mas Deus, todo misericordioso, nunca deixou de assisti-lo, e eu também. Porque invisibilidade não significa ausência e auxílio divino, e principalmente daqueles que a gente mais ama. Porque às vezes o egoísmo nosso nos diz assim: nossa, mas eu estou tão sozinho, né? Estou tão abandonado. Fulano, ciclano, e a gente começa a enumerar nos dedos. Isso é orgulho. Isso é egoísmo. Por quê? Porque acima de todos esses seres, nós temos Deus, que nunca nos abandona, nosso Senhor, nossa Mãe Maria Santíssima, o professor Eurípides, Dr. Bezerra de Menezes. A espiritualidade do bem nunca nos desampara, desde que estejamos conectados a eles. Então, até porque a solidão, ela é uma bênção de Deus. Além de ser uma prova, uma expiação, a solidão física, ela é uma bênção de Deus. É uma oportunidade de reflexão. Geralmente, olha só, não tem nada a ver. Geralmente, espíritos nobres, eles pedem para
quase sempre viver na Terra e terminar aqui na Terra sozinhos fisicamente. Sabe por quê? Porque aparentemente a pessoa encontra-se sozinho, porque ele se deita sozinho, ele vai ao toalete sozinho, tudo que ele faz sozinho fisicamente dentro de casa. Mas com a consciência tranquila de que ele tem Deus acima de tudo, Mãe Maria Santíssima e todos os benfeitores espirituais, ele tem a mediunidade dele, ele tem a humanidade. E outra, o mais importante também que ele tem, é o amor e a solidariedade pela humanidade toda. Então, querer ter as pessoas ao nosso lado, isso é egoísmo. Querer ter as pessoas ao nosso lado 24 horas, isso é hipocrisia. Isso aí caracteriza primitivismo. Isso aí caracteriza seres que ainda não saíram das cavernas. Agora a gente entende que nada acontece por um acaso. E que não deixa de ser uma prova e uma expiação viver a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Viver em família, dentro de um lar, embaixo de um mesmo teto, 2, 3, 4, não é fácil. É uma prova. Uma prova que quase sempre, isso a espiritualidade nos informa, quase sempre 90% dos casais, eles se sucumbem. Porque às vezes ali as pessoas encontram-se fisicamente, mas o coração, a mente, encontram-se lá no Japão. Ali encontra-se o corpo, mas sem sentimento nenhum. Sentimento de respeito, sentimento de solidariedade, você entendeu? Isso, por exemplo, se nós temos por um cachorro, por um gato, por um pássaro, por uma árvore, como você se sentiria vendo um cachorro ser morto à sua frente à paulada? Como você se sentiria vendo um pássaro morto à sua frente a tiro ou a pedrada? Essas pessoas, elas possuem esse mesmo tipo de sentimento. É óbvio que não generalizando, mas essas pessoas que eu estou dizendo são essas pessoas que ali o corpo está presente. Mas sabe quando o corpo está presente, a alma está distante? É o caso aqui da mensagem de Kardec. Então, quantos milhões de pessoas vivem e se encontram nessas condições aqui na Terra pelo fato da prova e da expiação? Não vou dizer que as pessoas vivem obrigadas umas às outras, porque ninguém vive obrigado. Vive, Luiz? Não vive. Existem elos que prendem aquelas pessoas. Mas existe pessoas, Luiz, que elas têm medo disso, têm medo daquilo, são carentes disso, carentes daquilo, têm medo de ser mortas, disso, daquilo. Justamente esses sentimentos todos de pânico, de medo, existem não por acaso. É o álibi que a pessoa tem para poder não se separar. Porque é necessário a pessoa passar por aquela questão.
Então, pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, né? Você achar nesses desígnios de Deus, como nós estávamos, para você ver como faz parte da presciência. Essa mãe, um dia você pensou que eu tinha esquecido, né? Não esqueço. Essa mãe, eu estou atenta a tudo. Essa mãe pegou, levou o conhecimento dos mentores espirituais. Eu tenho esse filho assim, 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 e enquanto eu não resgatá-lo, eu não aceito reencarnar em outros orbes mais evoluídos. Todos os mentores a abraçaram e a parabenizaram, porque de fato eles sabiam desse fato, só que eles não quiseram levar o conhecimento dela, esperando que ela se manifestasse, porque não existe a imposição. Não existe a imposição. Os bons espíritos, eles não podem vir e dizer para você, você tem que retornar ao corpo físico para você resgatar aquele teu filho. Você tem. Ninguém tem. Devido ao livre-arbítrio, que é o direito de escolha. Agora, o direito de serem enérgicos com amor. Por que os bons espíritos... Você acha que Chico Xavier sempre foi esse anjo que nós ouvimos as pessoas dizendo por aí? Essa angelitude com as pessoas? Chico Xavier era áspero. Eu presenciei muitas coisas. Ele era enérgico. Ele dizia, não está satisfeito. Ele dizia para algumas pessoas, não está satisfeito onde fostes colocado? Então desocupa o lugar porque tem outros querendo trabalhar no teu lugar. Não fica empatando o caminho. Eu ouvi ele dizendo isso uma vez. Nossa, mas o Chico foi um animal. Animal, ele se permitisse que aquela pessoa ali continuasse destruindo tudo. Uma vez, uma senhora, você quer conhecer a pessoa? Dê um cargo para ela. E deram um cargo para uma senhora para liderar a sopa que era produzida para as pessoas necessitadas. Não vou alongar essa história. Só que havia umas 20 voluntárias fabricando a sopa. E essa senhora, ela chegou e começou a mandar em tudo. E ela tirou todas as outras 20 do ritmo que elas já estavam acostumadas. Aqui manda eu, aqui faz-se do jeito que eu quero. E não do jeito que vocês estão acostumadas. Não precisou que ninguém levasse ao conhecimento do Chico. O Chico me aparece nesse estabelecimento um dia e chama essa senhora num canto, porque o Chico era muito educado. Chama essa senhora num canto e falou assim, olha, o período do coronelismo já passou. Não pense que a senhora é melhor que todas as outras que aqui se encontram, porque a senhora não é melhor. Todos nós somos irmãos em processo de evolução. Aproveita, a senhora, a oportunidade que a senhora está recebendo de quitar suas dívidas de vidas passadas. Porque se a senhora não mudar, eu terei que mudá-la de posição. Ai, Chico, me desculpa. Eu te desculpar? Você está enganada, minha filha. Ele dizia assim. Você nunca me magoou. E eu nunca me senti magoado por ninguém.
Mas reflita a respeito do que você está fazendo. Ou eu vou ter que trocá-la de lugar, porque eu não posso pôr tudo a perder aqui pelas tuas atitudes de infantilidade, de irresponsabilidade. Sei que aquela nossa irmã, ela não mudou o comportamento e ela continuou autoritária. Na terceira vez, Chico foi lá e já chamou ela num canto e disse: se a senhora quiser, a senhora de hoje em dia vai descascar batatinha, descascar cebola, porque de hoje em diante, essa nossa irmã aqui é quem vai liderar a cozinha aqui desse departamento. A senhora está destituída do cargo. A mulher pegou a bolsa dela e foi embora. E passou a jogar praga no Chico. E você acha que pegou praga dela no Chico? Quem saiu perdendo uma dessa? Não foi ela? Ela teve a oportunidade. Por que ela não abraçou a causa? Então, esses são os prejuízos. Pois bem, já que faz parte da mesma história, essa mãe reencarna. Ela reencarna e foi mãe do filho dela. E ela foi educando ele desencarnou depois através das drogas, ela desencarnou, depois ela reencarnou de novo, foi mãe dele de novo, e foi parente dele, foi isso, foi aquilo. Umas 40 reencarnações para recuperar o filho dela, que um dia ela havia abandonado. Mas por que ela havia abandonado? Por ilusões e fantasia aqui na Terra. Ela deixou-se levar por brasões, deixou-se levar por riquezas. Você entendeu? Com todo respeito. Na época ela era muito rica, então ela, de certa forma, não podia ser vista grávida. Primeiro porque naquele período ela, numa aventurazinha, ela se engravidou. E dali em diante a história se prolongou. Só que um dia ela conseguiu, né? Ou melhor, através dos benfeitores espirituais, ela conseguiu e também conseguia forças para poder ter paciência, ter tolerância. Então esses são os benefícios. Mas ela venceu, ela resgatou aquele filho dela? Segundo a história, ainda não. Mas tudo é possível. Como também não é possível. O processo é complexo. Nós nos encontramos no mundo de provas e expiações. Então, olha só para você, Kardec dizendo: pode, portanto, ser certo o resultado final de um acontecimento, por se achar este nos desígnios de Deus. Então, quando encontra-se nos desígnios de Deus, pode ter certeza de que dá certo. Não só no individual, quanto no coletivo, quanto na sociedade toda também, na família cósmica universal. Tudo que é designado por Deus dá certo quando respeitado de acordo. Quando não respeitado, pode ter certeza de que não dá certo, né? Então, como porém quase sempre os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens, podem ser eventuais as sendas e os meios. Está na possibilidade dos espíritos prevenir-nos do conjunto,
se convier que sejamos avisados, mas para determinarem lugar e data, fora mister conhecessem previamente a decisão que tomara este ou aquele indivíduo. Ora, se essa decisão ainda não lhe estiver na mente, poderá tal venha ela a ser apressar ou demorar a realização do fato, modificar os meios secundários de ação, embora o mesmo resultado chegue sempre a produzir. E isso quer dizer também com relação aos inventos, né? Com relação às novidades, à tecnologia, à evolução aqui na Terra. Então, tudo obedece os desígnios de Deus de acordo com o mérito da humanidade. Você acha que a anestesia ela foi inventada antes da hora? Não, na hora certa. Você acha que esse avanço tecnológico em todas as ciências, elas ocorreram fora da hora? Não, na hora certa, de acordo com o merecimento de cada qual. Você acha que a astronomia evoluiu ao ponto de enviar naves não tripuladas a outros planetas fora de hora? Não, na hora